Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração nessa quarta-feira. E como é sempre de rotina em nossos estudos, evangelização de quarta-feira, que é isso que acontece aqui nessa plenária, nós estamos imbuídos do Evangelho de Jesus. E nós temos um capítulo, Estranha Moral. O nome já está até dizendo. Por que foi colocado nesse capítulo, Kardec colocou estranha moral? Porque todos os itens deste capítulo levam a gente a pensar que Jesus é alguém que veio trazer a discórdia, alguém que veio separar os familiares, alguém que diz que para segui-lo nós temos que odiar pai, odiar mãe, dizendo que veio trazer a guerra, a espada, e que vai querer que o fogo tome conta. Mas aí a gente para analisar e vai ver que existe nesse contexto uma figura, uma imagem, que na realidade traz no seu bojo uma notícia alvissareira, traz no seu bojo um entendimento e uma compreensão do Evangelho de Jesus que nos faz analisar de forma racional, equilibrada, usando o nosso intelecto, o desenvolvimento que nós já temos dos nossos sentimentos, para perceber o quanto Jesus foi sábio ao falar e que Kardec trouxe nesse capítulo de Estranha Moral. É claro que o termo odiar pode ter sido pelos copiadores, feito de uma forma equivocada, que Jesus nunca diria que para que pudéssemos segui-lo teríamos que odiar pai e mãe. É que na língua dos povos hebreus, o mesmo nome poderia significar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas independente de tudo isso, todo o texto fala em desapego. Todo o texto fala que Jesus veio realmente trazer a espada, a separação. Que numa casa, pai, mãe, filho, nora, sogro estariam separados. E o que isso, na verdade, significa? Isso significa que nem todas as pessoas, nem todas as criaturas que habitamos o planeta Terra estaremos os séculos e milênios pensando, agindo e sentindo da mesma forma. Não há uma unidade de princípios, de crenças, de línguas, de costumes. Não existe. O que existe é uma diversidade e os povos lutariam, sim, como lutaram através da Inquisição, onde Jesus estava lutando à frente, Deus estava lutando à frente. E os povos antigos lutaram, queimaram pessoas em nome da religião, porque havia uma separação de entendimento e compreensão. Então esse capítulo fala sobre isso, sobre as diferenças e sobre o quanto nós temos que nos esforçar para abandonar o homem velho e cultivar o homem novo que vai surgindo de acordo com o nosso processo educativo. Então, que abandonar pai e mãe, quer dizer, deixar para trás os nossos valores, aquilo que a gente acredita e tentar a renovação, a transformação. Então esse capítulo chama eminentemente a uma postura de renovação, a uma postura de transformação, de seguir em frente, de se guiar pelo Mestre Jesus e de buscar a nossa própria identidade, a nossa essência. E um dos irmãos chega para Jesus e diz: Mestre, eu quero te seguir, mas deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E olha o que Jesus diz a ele, e a palavra é de Jesus. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Vem e me segue.
e vá pregar a palavra de vida. É claro que Jesus não diria isso para um filho, deixar o seu pai lá, não enterrar o seu pai ou não estar no sepultamento do seu pai. Tem uma figura de linguagem, uma parábola aí, eminentemente libertadora para cada um de nós. Quando ele fala em mortos, enterrar os mortos, são os valores. Nós, quando estamos presos ao egoísmo, à inveja, ao ciúme, à destemperança, ao perfeccionismo, às ilusões que a matéria traz, nós estamos mortos. Quando nós começamos a buscar a renovação, a transformação, a mudança através do nosso processo de educação, nós estamos buscando a vida, vida em abundância. Porque para ganhar e ser melhor e ganhar na condução de seres humanos hoje em dia a gente fala um status, né? Uma performance melhor, nós temos que sofrer, ranger de dentes, são lágrimas, porque dói vencer as nossas próprias dificuldades e dar um salto quântico. Então Jesus foi muito sábio, deixar os mortos, enterrar os mortos, aqueles que ainda estão apegados, aqueles que ainda não entenderam que o espírito vivifica, que só o corpo se desintegra. Esses estão mortos, estão apegados à matéria, sofrendo sem entenderem que a vida é eterna, que todos continuamos vivos após o desencarne, que o processo evolutivo do ser se dá encarnado ou desencarnado, e que todo o universo está em constante movimento. Nós somos viajores desse universo. A nossa casa planetária é uma nave. Nós estamos girando em torno do nosso próprio eixo, girando em torno do Sol. Temos outros companheiros orbes que fazem parte da nossa galáxia. Essa nossa galáxia abraça outras, que abraçam outras. E assim nós estamos soltos no universo, nós somos cidadãos do universo. Então, quando a gente chega a esse entendimento, a essa compreensão, nós passamos a amar a vida, que é a realidade, a vida do espírito, que tem um corpo que precisa ser respeitado, mas que nós precisamos viver essa liberdade. E como é que nós adquirimos essa liberdade de viver o espírito? Kardec trouxe, porque Jesus é eminentemente um pedagogo. Ele disse que ele queria sim ser chamado de mestre. De bom, não. Bom só o Pai, mas eu sou o mestre, eu ensino. Assim como Kardec, Polité, Denisard Rivail, era um pedagogo. E o mestre, o professor, o que educa, liberta da ignorância. E nós temos na doutrina espírita, com muitos eminentes espíritas, essa vivência da pedagogia espírita, essa vivência da educação que renova o homem. E um exemplo muito bonito, além de Kardec, nós temos Eurípides Barçanufo. Quem foi Eurípides Barçanufo? Uma criatura, um enviado da espiritualidade superior, que renasce aonde? No Triângulo Mineiro, em Minas, em Sacramento. E ele veio para fazer a diferença, um homem inteligente, muito além do seu tempo. Um médium que se tornou católico e depois, devagarinho, foi adquirindo gosto pela leitura, que começou com Leon Denis, no livro que ele ganhou, e depois veio a codificação e ele se torna espírita. Ele ia fazer medicina, e porque a mãe, muito doente, ele acabou não fazendo medicina, mas ele coloca uma farmácia, que não vendia medicamento, ele fornecia de graça homeopatia. Mas ele era um homem extremamente inteligente, e tanto é que os professores
de Barçanufo chegaram para o pai deles: olha, nós não temos mais o que ensinar para ele. Agora coloca essa criatura numa universidade. E ele ia para o Rio de Janeiro estudar medicina quando a mãe dele ficou doente. Mas ele, naquele local muito simples, Sacramento, ele se tornou um cidadão daquela cidade. E ele mesmo sendo médium, espírita, foi vereador, ele tinha na educação algo que chamava muito atenção. Ele trabalhou num colégio chamado Liceu, onde ele foi diretor desse colégio, depois o colégio faliu, e ele recebe a visita de Maria de Nazaré, que diz assim para ele: o Liceu de Sacramento era materialista, agora abre um colégio que se torne algo que modifica o espírito, que transforma as criaturas, que dê a elas oportunidade de se reconhecerem como filhos de Deus e de quererem se modificar e de quererem amar. E ele abre o colégio Allan Kardec, em Sacramento. Só que esse colégio diferia de tudo que eles conheciam na época, sem conhecer. O professor de Kardec, ele foi fazendo com que aquele colégio, além da matemática, da história, além da geografia, estudasse astronomia, estudasse teatro, estudasse música, história das religiões. E a doutrina espírita era estudada no primeiro colégio espírita do planeta. Foi com Eurípides Barçanufo, o nome do colégio? Allan Kardec. Agora, o que diferenciava? Primeiro, ele já colocou meninos e meninas juntos. Quando havia debates, ele colocava meninos e meninas conversando em igualdade de condições, coisa que para a época não se poderia cogitar. Ele formou um grupo de teatro. Ele levava os estudantes para observar com luneta o céu. Ou seja, ele não fazia as crianças olhar para a terra, para o chão, mas sim para o cosmos, para o universo, para as estrelas. E além de tratar igualdade de condições meninos e meninas, além de diversificar a teoria estudada, ele conseguiu fazer com que, pelo respeito que ele tinha na comunidade, que os meninos e meninas de Sacramento se matriculassem numa escola espírita, sendo a maioria deles, a grande maioria, católicos. Estudava a doutrina espírita e a história das religiões. Isso é fantástico. E depois, meus irmãos, ele aboliu castigo e prêmio. Olha como isso é moderno. Castigo e prêmio não tinha. Errou, não conseguiu, não foi avante, não tem problema. E quem tirou 10 não tem prêmio também. Ele valorizava o 10, o 5, o 4, o 3, o 2, não importa. O que importa é que cada um dava o que tinha e todos eram chamados a trabalhar, a estudar, em igualdade de condições. Isso é a educação espírita. Isso é educação baseada em Deus, em Jesus, onde cada um de nós tem oportunidade de estudar e servir, independente da nossa condição evolutiva, independente do nosso grau de intelectualidade, independente de qualquer situação em que estejamos. A doutrina começou a fomentar e a trazer isso. O que mais impressiona nos livros espíritas e que trazem os desencarnados como exemplo é saber e perceber que aquele irmão que estava fazendo mal até ontem e que de repente quer despertar, quer trabalhar, quer estudar, ele é chamado, ele tem oportunidade. E isso é de Deus. Deus, quando construiu o universo, ele
expandiu. Isso está lá em Gênesis, os judeus estudam isso. Gamaliel, que foi o professor do nosso irmão Paulo de Tarso, ele traz isso. E os livros judeus trazem da Gênesis. Ou seja, Deus expandiu o universo, depois ele retraiu. E por que ele retraiu? Para nos criar, para que nós pudéssemos ter o nosso espaço no universo. E por que é que nós precisamos ter o nosso espaço no universo? Porque nós precisamos ser co-criadores da obra divina. Se Deus quisesse a perfeição, Ele teria construído, edificado e feito tudo que existe, inclusive nós perfeitos. Ele não quis assim. Ele expandiu e criou o fluido cósmico universal onde nós estamos mergulhados. Depois ele retrai para ter um espaço para os seus filhos cocriarem, desde o verme, desde o ser unicelular, passando por toda a escala hierárquica dos mundos e dos seres em evolução até chegarem aos Cristos. Todos temos oportunidade e todos somos valorizados. Isso é educação espírita, que com Barçanufo era pregada lá, onde ele tinha o colégio Allan Kardec. Vejam que maravilha isso. Nós somos chamados, na condição que nós estejamos, no grau de evolução do conhecimento intelectual que nós temos, a trabalhar, a ajudar, a contribuir. Para Deus, o amor é igual. Ele ama a minhoca, ele ama o tigre, ele ama o macaquinho, ele ama o cachorro, ele ama os homens. Ele ama o homem primitivo, com o seu desenvolvimento e aquilo que ele já pode dar. Ele ama os seres viventes de um planeta de provas e expiações que é o nosso. E permite que nós estejamos estudando, trabalhando com oportunidade de crescer e evoluir. Isso é educação espírita. Ou seja, dá o tempo para que cada um de nós desperte. E não exige mais do que nós podemos dar. Não existe na educação cósmica, educação divina, nota. Nota é dos homens. QI é dos homens, diferenciação é dos homens. Alguém que não sabe muito matemática, um 5 é um 10. Na educação espírita é assim. E Eurípides Barçanufo fazia isso. Ou seja, valorizava cada aluno, sabia da dificuldade de cada um, incentivava aquilo que cada um já tinha e apresentava de bom. E aquilo que ainda não estava desenvolvido ou precisava aperfeiçoar, ele incentivava. E ele dava uma amplitude para que todos pudessem ter o conhecimento. E todos estavam na mesma sala, e todos estavam tendo as mesmas oportunidades. E todos tinham um despertar de acordo com o seu tempo, com o grau de evolução que tinha. E todos eram amados e respeitados. Esse é o processo educativo que nós queremos, da inclusão, da união. Isso é uma beleza. Vamos dar o exemplo de um desencarnado, Leôncio, está lá no livro Libertação. Leôncio era um obsessor terrível de uma mulher chamada Margarida. E ele, ajudado por um espírito benfeitor, e ele resolve mudar, ele despertou alguma coisa dentro dele, modificou-se. E ele segue o Gúbio. Aí depois de um certo tempo, chegam muitas pessoas doentes, e o que o Gúbio faz? Chama o Leôncio e diz, magnetiza, quer dizer, dá um passe. Ele diz, eu? Até ontem era um obsessor. Tudo é uma questão de direção. Isso é educação do espírito, nos princípios evangélicos divinos, que Barçanufo aderiu
como entendimento e compreensão que tinha como espírito já de uma alta hierarquia, e fez acontecer. E o Gúbio fez do mesmo jeito. Ou seja, aquela criatura se assustou quando ele foi chamado. Eu chamado para fazer, eu que acabei de maltratar até a filha dele. Ele está me chamando, me dando oportunidade. É isso, meus irmãos. Esse é o valor da educação espírita. Os mortos são os que estão apegados a número, a conceitos arcaicos, a separação, a divisão, a QIs. É isso, é aquilo, a rótulos. Quando nós valorizarmos os seres humanos e daremos a eles a oportunidade de despertar, isso é o processo educativo. Um outro exemplo muito bonito era de uma mulher que odiava a primeira esposa. A irmã Clara chegou lá, conversou com ela, a abraçou. Ela foi levada para a espiritualidade e antes era uma obsessora ferrenha, má. Mas ela tinha um coração bom, ela só estava perdida, desorientada, com ciúme. E no mundo espiritual ela desperta, ela foi valorizada, deram oportunidade dela ter conceitos, falar, estudar. E é assim que funciona a educação divina para com todos nós. Nós ainda temos muito a síndrome daquela criatura que tinha paixão pela própria imagem. E aí nós vamos nos aperceber que quando a criatura desperta para o valor, ela tem outros conceitos. Thomas Edison inventou a lâmpada e ele foi fazer uma apresentação já do movimento dele e das descobertas. Chegou lá, o ajudante dele quebra a lâmpada. Aí ele tira tudo e volta para o estudo e começa tudo de novo e depois ele volta para a apresentação. E quem estava lá para ser ajudante dele de novo, que tinha quebrado a lâmpada? O mesmo rapaz. Aí alguém diz assim, mas como? E se ele quebrar de novo? Quem se engana é que precisa ter chance de fazer de novo. E o que nós fizemos? Quem se engana, a gente quer tirar. Quem não faz perfeito, a gente quer tirar. Quem não se enquadra no contexto, a empresa não contrata. Quem não vestiu a camisa, a empresa não quer. Quem demora para aprender, a empresa não quer, a vida não quer. E nós vimos que a educação divina é justamente o contrário. Quer, chama, dá oportunidade para esse despertar. Então, meus irmãos, que a gente possa querer entender e aprender um pouco mais de Barçanufo. Ele desencarna com a gripe espanhola. A história dele é belíssima. Ele era um educador espírita. Ele vivia na sociedade. Ele tinha conceitos renovados. Ele apresentava um processo de educação muito à frente do seu tempo e até do nosso tempo. Quem estudou e estuda sobre Barçanufo e até inclusive fazem pós-graduação a respeito da vida dele, dizem que ele, Montessori, estava muito aquém do processo, que é um educador, muito aquém do que o Barçanufo trouxe já para a Terra, em termos de educação. E lá em Sacramento, aí alguém pergunta, mas por que lá em Sacramento? Porque lá em Minas Gerais, muitos espíritos, muitos médios vieram para implantar o Consolador prometido. E Barçanufo foi um deles. E desencarnou bem novinho. Ele falava, fazia como Pestalozzi. Quem foi Pestalozzi? O educador de Kardec. Ele fazia como Pestalozzi sem nem ter conhecido ou lido sobre Pestalozzi. Isso significa que ele já veio do mundo espiritual com intuições, com conceitos e aprendizado. Então vejam, meus irmãos, que a gente tem que sair da síndrome do narcisismo. Quem é Narciso?
Narciso é aquele ser da mitologia grega que era apaixonado pela sua própria imagem. Tudo que não era espelho, Narciso não gostava. Ele morreu olhando para um lago, se olhando, não comeu nem fez mais nada, nem dormiu nem fez mais nada, porque adorando a sua imagem. E muitos de nós na Terra hoje somos narcisos. Ou seja, o jeito que eu faço, do jeito que é o melhor. A gente às vezes faz assim, ó, gosto tanto de fulano de tal, ele faz do meu jeito. Gosto tanto de cicrano, ele faz e fala do jeito que eu gosto. Olha o narcisismo, eu já estou me vendo no outro e ele faz como eu, aí eu gosto dele. E a gente gosta tanto do jeito que a gente faz, a gente gosta tanto do jeito que a gente é, que a gente vai buscar alguém que seja muito parecido, quase igual a nós, e a gente gosta dessa pessoa, porque o narcisista vê no outro um espelho. E do jeito que eu faço tá bom, do jeito que eu quero tá bom. E aí nós temos a ditadura de preconceitos, a ditadura de uma educação muito mais voltada para a matéria do que para o espírito. Então nós, como espíritas, que temos Jesus como mestre, que temos Kardec como mestre, que vamos estudar outros espíritas que foram contemporâneos de Chico Xavier, inclusive, e que trazem uma mensagem renovadora, inovadora, grandiosa e bela, e que a gente lembre lá do Homem da Lâmpada, dar oportunidade para quem se engana, para quem ainda não sabe, para quem faz devagar, para quem não é perfeito. Essa é a pedagogia divina. Então que a gente resplandeça, que a gente cresça e que a gente deixe os mortos, arcaicos, tão apegados às tradições, às querelas pequenas, e que a gente cresça e evolua com aqueles que são libertos, que amam, respeitam, independentemente de quem seja. E Jesus é o grande exemplo. Abraçava, não lavava a mão antes de comer, vai no sábado trabalhar, é das prostitutas, é dos fariseus, é dos publicanos, amava e respeitava a todos, porque cada um estava na escola da vida num grau de evolução. Por que não dar oportunidade? Isso não quer dizer passar a mão na cabeça do engano, do erro, não, pelo contrário. Mas que um dia as penitenciárias sejam escolas, para que a criatura se reeduque, ressocialize e volte para a vida. Que Deus possa nos abençoar, que a gente não seja mortos que estão a enterrar mortos, que a gente seja criaturas querendo vida e vida em abundância, essa igualdade de condições. E se nós estamos aqui reencarnados, é porque a chance nos foi dada. Alguém disse, vem, segura na minha mão, tu estás todo sujo de lama, para onde é que eu vou? Vais renascer. Para quê? Para ter oportunidade. Por quê? Porque tu és um filho de Deus. E se Deus contraiu-se e deu oportunidade de ter espaço para ti, é lá que nós vamos te colocar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde, que assim seja.